Eles riram quando ela ergueu um telhado que, à primeira vista, parecia não proteger nada além do vento. Era um círculo de madeira tão generoso que lançava sombra sobre a clareira, estendendo-se 3, 4 metros além das paredes da cabana como um grande guarda-chuva de tábuas e vigas. Crianças atravessavam o gramado para olhar, as mulheres da vila cochichavam na porta das casas e até Hutchins, o homem da serraria, deixou escapar uma risada grave quando viu aquela cobertura que, para muitos, mais parecia extravagância do que necessidade. A mulher que comandava a obra movia-se com uma determinação silenciosa. Seu nome, no registro da comunidade, foi estabilizado como Astrid, embora os relatos da época às vezes a chamem Astrid, um detalhe que a própria vida já havia mostrado querer manter em ambiguidades menores do que o que ela carregava no peito. Viúva de Lars, que havia morrido meses antes, Astrid não erguia aquele segundo telhado por vaidade, erguia por cálculo. Os desenhos deixados pelo marido, riscados a lápis e manchados de piche, não eram mapas de ostentação, eram instruções de sobrevivência. Lars havia sido um homem prático, um madeireiro que aprendera que a neve faz o trabalho por você quando você entende onde ela irá pousar. Nasceu num lugar onde o inverno vinha cedo e não fazia cerimônia ao derrubar a casa do mais desavisado. Antes de morrer, gastara as últimas forças desenhando um esquema de proteção, um anel de madeira que envolvesse a cabana como uma saia larga, sustentado por 12 postes fincados no solo de lodgepole pine. No centro, um longo e pesado ring beam, com aproximadamente 40 pés de diâmetro, cerca de 12,2 metros, sobre o qual repousariam 48 rafters, dispostos como os raios de uma roda. A cobertura teria um pé direito livre em torno de 14 pés, aproximadamente 4,27 metros, na união com a cumieira, e uma inclinação suave, um pitch de cerca de 4:12, suficiente para afastar água e neve sem oferecer superfícies íngremes onde o vento pudesse agarrar. Para alguns, os números não passavam de exagero. 12 postes, 48 vigas, por que não uma simples telha como todo mundo? Murmuravam. Astrid respondia com um olhar no horizonte, onde nuvens baixas já ensaiavam o outono. Ela sabia, pela voz de Lars em cada linha do desenho, que a solução não era luxo, mas margem. A cobertura externa, o segundo telhado, criaria uma anticâmara que impediria a chuva de umidar o madeiramento essencial, evitaria que o vento acumulasse neve junto às paredes e, crucialmente, protegeria o estoque de lenha, que muitas vezes definia quem passava o inverno aquecido e quem entregava as contas à miséria. A construção consumiu o verão de 1892 como se o tempo, também ele, fosse um recurso a ser agraciadamente economizado. Astrid trabalhava com uma disciplina dual, a lentidão de quem precisa preservar forças e a pressa de quem sente o inverno vindo pela pele. Os postes foram selecionados com critério. Troncos de lodgepole pine, retos e vigorosos, estacados firmes no solo. A ideia de Lars era distribuir o peso. Ninguém construiria aquele anel em uma única noite. Eram tempos de corte, transporte de madeira, amolação de ferramentas, de encaixes com cavilhas e pregos, pregagens que lembravam mais o trabalho de marcenaria de um carpinteiro do que as construções rústicas comuns na redondeza. A vila observava. Alguns traziam café e bolachas em manhãs em que Astrid mal tinha tempo de sentar. Outros passavam e abanavam a cabeça, mais interessados em manter a opinião do que entender a função. Hutchins, sempre pronto para a crítica, comentou alto. Vai desperdiçar tanta madeira em volta de nada. Quando a neve vier, ela vai pesar na cobertura e entortar tudo. Sua voz carregava desprezo, mas também um receio que ele preferia disfarçar. Se a coberta resistisse, admitiria que o método de Lars e a vontade de Astrid havia acertado. Uma manhã de julho, enquanto os homens levantavam o primeiro anel de vigas, apareceu Running Deer. Não era figura de folclore, nem de curiosidade exótica. Era uma mulher de conhecimento, cujo saber sobre o terreno e o clima daquela região valia mais do que qualquer opinião superficial. Running Deer olhou para os desenhos, tocou o ring beam e murmurou algo que não precisou ser traduzido para os ouvidos daqueles que sabiam ler a natureza. Isso guarda mais que madeira.
guarda o fogo. Ela ajudou com uma sugestão simples, um ajuste na maneira de assentar as cavilhas para deixar as juntas mais flexíveis e, sobretudo, confirmou a ideia central, que criar um espaço oferece mais do que abrigo, oferece um microclima onde a vida cotidiana pode continuar, mesmo quando o mundo lá fora fica coberto e duro. O trabalho foi feito em camadas. Primeiro, os 12 postes foram firmados no solo, alinhados para suportar o peso do ring beam. Depois veio o anel, pesado, serrado a partir de um tronco maior, cortado e ajustado para garantir que a roda de madeira ficasse nivelada. O ring beam, o coração do segundo telhado, exigiu que alguns homens segurassem, outros içassem, enquanto Astrid comandava as medidas finais como uma regente afinando um coro. Em seguida vieram os 48 rafters, finos em comparação com o anel, mas numerosos o bastante para distribuir a carga como as costelas de um guarda-chuva. Cada uma foi marcada, posicionada e pregada com cuidado para garantir o pitch desejado, uma inclinação de 4:12, suave o bastante para que o gelo não se agarrasse, firme o bastante para que a neve rolasse quando preciso. Em seu conjunto, o segundo telhado não era uma cobertura improvisada, era um sistema. As imagens daquele verão ficaram presas na memória das pessoas como fotografias. A poeira subindo das tábuas se expandindo em raios de sol. A madeira recém-cortada soltando um aroma tão vivo que lembrava dias de infância. As mãos calejadas de Astrid segurando a serra, segurando a vida que havia delineado com tanto cuidado. Havia também momentos de dúvida. Em mais de um dia, Astrid parava por alguns minutos a olhar para as margens do bosque, e parecia medir não só a peça que estava erguendo, mas a vida dela própria. Perder Lars fora ter uma linha solta no tecido de sua existência. Ao reconstruir, ela não apenas consertava a casa, consertava-se. Quando o primeiro teste veio no outono, ninguém poderia prever quanto ele seria decisivo. Em outubro, uma nevasca chegou inesperada para as expectativas da vila. As brumas matinais se transformaram em flocos, e logo a clareira estava salpicada de branco. Os vizinhos que haviam rido vieram observar, pensando talvez em um fim rápido para a extravagância. Mas o segundo telhado fez o seu trabalho de maneira quase discreta. A neve acumulou-se no anel externo, formando uma coroa que não tocou as paredes da cabana. Sob a proteção criada, a lenha permaneceu seca. A porta abriu sem esforço, a chaminé soprou fumaça que não encontrou resistência. Na manhã seguinte, uma das vizinhas, a senhora Peterson, aproximou-se da beira do segundo telhado e colocou a mão sobre a madeira. Senti só o frio por fora, disse ela, meio surpresa, meio envergonhada. Por dentro, vocês têm calor. Pequenos êxitos plantaram-se como sementes. Gritos de surpresa deram lugar a murmúrios, e os mesmos que zombaram ficaram curiosos sobre como a madeira permanecia intacta, como a porta não inchara com umidade, como a lenha guardada sobre o beiral continuava estalando quando cortada. Foi lá que veio o primeiro mini-ganchos real, mas o outono trouxe um teste que ninguém esperava. E para muitos, a curiosidade prosseguiu. O que parecia excesso transformava-se, em pequenos instantes, em vantagem prática. As pessoas começaram a reparar que, enquanto seus próprios montes de lenha se molhavam nas primeiras chuvas e seus celeiros rangiam, a pequena clareira de Astrid brilhava com ordem de possibilidade. Ainda assim, a verdade é que um teste de outubro não prova nada além da ruindade das previsões. O verdadeiro julgamento veio no inverno inteiro que se estendeu de novembro de 1892 até fevereiro de 1893. O inverno chegou como se quisesse lavar qualquer dúvida sobre superioridade das soluções improvisadas. O céu baixou sua cortina de nuvens e não a retirou por meses. Ventos gelados atravessaram as planícies, empurrando nevões em bandas pesadas. Telhados comuns curvaram-se sob o peso, celeiros perderam portas, gavetas de províncias deixaram de ser funcionalmente abertas, pois a umidade impregnava tudo. A vila enfiou-se em um silêncio de sobrevivência. Pessoas apagavam visitas e fechavam janelas, cada uma com pensamentos curtos sobre como economizar lenha, racionar comida, manter a morte distante. No centro daquele cenário, o segundo telhado manteve sua promessa. A cobertura externa funcionava como um escudo que impedia o acúmulo de gelo nas junções críticas e permitia que a água se escoasse nas bordas, onde não comprometia o madeiramento portador. A lenha estocada sobre o beiral ficou seca durante a maior parte do inverno. Animais, uma vaca magra e algumas galinhas encontraram abrigo das rajadas mais cruéis.
Mais importante, as tarefas diárias não cessaram. Enquanto vizinhos lutavam para retirar neve das portas, Astrid podia sair, cortar lenha com lâminas secas e preparar a comida com menos risco de tê-la estragada por umidade. As manhãs eram uma continuação das noites, com um silêncio quebrado apenas pelo bater de neve sobre o beiral externo e o estalo da chaminé. Pessoas que antes viam naquilo apenas um capricho passaram a perceber a diferença entre quem havia se preparado e quem improvisara por costume. Hutchins, que tivera grandes reservas sobre o projeto, andava com o rosto marcado por situações que não terão sido previstas nas serrarias. Seu estoque estava molhado, suas tábuas inchadas, seu orgulho ferido. Uma tarde, em que a neve havia compactado quase até a cintura, ele aproximou-se da clareira com passos pesados, vestindo snowshoes, dispositivos que eram tão práticos quanto símbolos de cruzada contra a própria insistência. Ele hesitou na beira do segundo telhado, olhando para a pilha de lenha empilhada sob o beiral, e então murmurou algo que soou como desculpa e pedido. Eu preciso de lenha. Minha serraria está afogada. Havia um reconhecimento contido na voz, a admissão de que o erro de avaliar as coisas pela aparência o havia deixado em falta. Astrid respondeu sem dramatismos. Ela atravessou a clareira, abriu uma parte do estoque e, sem esperar por aplausos, disse: "Pegue o que precisar." A generosidade foi simples, prática e sem espetáculo. O gesto de Astrid não foi apenas caridade, foi uma afirmação do que a preparação costuma ser, um investimento que, quando dá frutos, permite estender mão aos outros. A ação teve efeito cascata. Hutchins pegou lenha e a comunidade viu. A história do homem que riu se tornando dependente da gentileza da mulher que ele ridicularizara espalhou-se como fogueira em campo seco. Não como humilhação performativa, mas como lição prática. O riso não aquece. Aquele momento, que poderia ter sido mero drama local, converteu-se em ponto de virada. Acompanhe-se então a cena de transformação social. Vizinhos começaram a adotar versões do segundo telhado nas suas próprias casas, nem sempre com a mesma precisão técnica, mas captando a lógica. O princípio era simples e ao mesmo tempo profundo. Criar um espaço que dissesse não à água e ao vento, que desse margem ao trabalho humano quando a natureza apertasse. Em algumas quintas, famílias contrataram carpinteiros para alargar os beirais. Em outras, os próprios homens e mulheres aprenderam a rigidez dos encaixes e a força das cavilhas. Running Deer, que tantas vezes fora consultada, ofereceu conselhos em reuniões informais, e os saberes tradicionais cruzaram com os desenhos suecos deixados por Lars em uma cooperação que remodelou práticas. Houve perdas, claro. A vida pioneira raramente é uma sucessão de vitórias sem custo. Algumas propriedades sofreram danos irreparáveis. Outros, pegos de surpresa por avalanches ou por telhados mal planejados, enfrentaram o pior que o inverno poderia infligir. Mas para aqueles que aceitavam a realidade do risco e queriam reduzi-lo, a ideia de criar faixa de proteção ao redor da casa mostrou-se uma vantagem estratégica. Não era a promessa de invulnerabilidade, apenas de probabilidade melhorada de manter o essencial. A resina da vida, lenha, comida, abrigo para os que precisavam. Com o passar dos anos, o segundo telhado de Astrid deixou de ser uma curiosidade isolada para virar marcador de paisagem. O sobrinho que herdou a propriedade, assim como muitas das famílias que adotaram a solução, continuou a aperfeiçoar o design. Alguns ampliaram o ring beam, outros adicionaram pequenas habitações na parte interna do anel, transformando o espaço protegido em local de trabalho para marcenaria, curtiduraria ou para secar peles. Esse tipo de adaptação era previsível. O que começa por proteção logo se transforma em economia de tempo e mão de obra. Em relatórios e anotações guardadas em arquivos locais, a estrutura original sobreviveu até a década de 1918, não porque fosse indestrutível, mas porque queimou, sofreu reparos e passou por mãos que conheceram o significado da preparação. A virada social que começou com uma pilha de madeira secando sob um beiral novo teve desdobramentos cotidianos. As pessoas começaram a trocar técnicas, a perguntar sobre o espaçamento entre rafts, a ouvir Running Deer com mais respeito e a reconhecer na experiência dela uma forma de saber tão válida quanto qualquer desenho importado. A transformação foi lenta, como deviam ser as mudanças que realmente alteram rotinas. Aos poucos, as aldeias construíram mais clareiras com beirais largos. Novas gerações cresceram sem o hábito de armazenar lenha na chuva. Crianças aprenderam a amarrar snowshoes e a não desprezar instruções desenhadas em papéis amarelados. Há imagens que permanecem fixas quando se pensa naquele inverno decisivo.
A chaminé de Astrid soltando uma linha escura de fumaça contra o céu claro. A neve moldando-se ao redor do anel externo como uma coroa silenciosa. As botas de Hutchins deixando rastros que iam e vinham, agora em busca de corte de lenha reservado a quem julgava ter comprado sensatez. Há também o som, o rangido ocasional das vigas quando o vento apertava, e as mãos trabalhando sempre que precisava, porque nenhum telhado, por mais bem projetado, substitui o trabalho humano que cuida e mantém. Ao fechar o ciclo, a velha história do riso convertido em admiração serve como um lembrete prático, mais do que moralista. A diferença entre presunção e prudência frequentemente aparece no momento em que a natureza coloca suas condições sobre a mesa. Astrid não buscou o reconhecimento, buscou o resguardo. O segundo telhado era, acima de tudo, um raciocínio transformado em estrutura. Se a casa fosse uma ilha frágil, então construir uma praia de proteção ao redor seria a forma mais clara de negociar com o inverno. Há um tipo de justiça tranquila que acompanha esse final. Os que riram aprenderam a perguntar antes de opinar. Os que hesitaram viram o valor do planejamento. As tradições se encontraram e juntas produziram algo novo. Aquele telhado que no começo cobria só o vento passou a ser visto como um bem coletivo, um elemento que tornava mais fácil a vida de quem morava na clareira e de quem, eventualmente, ia buscar ajuda àquela porta. As lições de Lars, traduzidas pelas mãos e pela coragem de Astrid, ganharam a voz da comunidade e passaram a persistir em práticas que sobreviveram a mais de uma estação. Se há uma imagem que sintetiza a história, talvez seja a de Astrid caminhando ao entardecer, a neve recortando suas pegadas, com o segundo telhado projetando uma sombra larga e calma sobre a terra. Não havia nenhum gesto de triunfo teatral. Havia antes a compostura de quem aprendera a construir não para provar algo a terceiros, mas para garantir que, quando as probabilidades se voltassem contra, alguém pudesse ainda acender o fogo. Se histórias assim inspiram você, curta e siga. Talvez haja outras que falem de remendos práticos, de gestos modestos que mudaram vidas em silêncio. Ao fim, o que permanece é a ideia de que a preparação, feita de cálculos simples, de trabalho e de respeito aos saberes locais, pode virar providência no momento certo. A lição dura e útil de um telhado que os outros chamaram de extravagância é que sabedoria prática não precisa ser vistosa para ser eficaz. Ao invés de risos, ela terminou por trazer lenha para quem tinha frio, abrigo para quem precisava, e um jeito de pensar sobre risco que transformou gerações. Compartilhe esta história com alguém que valoriza a habilidade de pensar adiante, talvez alguém que construa com as mãos, que planeje um inverno, ou que aprenda com as vozes que o tempo atravessa. Nota de produção. As fontes originais alternam a grafia do nome da protagonista entre Astrid e Astrid. Aqui optou-se por Astrid para a consistência.